Boa tarde, meninas. Então, para tentar aproveitar e fazer valer a pena esse tempo que nós estamos em casa, eu decidi fazer aqui uma receita de pão que eu tirei do YouTube, do canal da Tatá Pereira. E aí vou dividir com vocês. Vamos ver, torcendo para dar certo. Vou falar para vocês qual o material. Eu vou usar 200 ml de água morna, não dá para ver, mas tem água aqui nesse potinho. 1 colher de chá de sal, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina em temperatura ambiente, 2 colheres de sopa de açúcar. Aqui é 1 pacotinho de fermento para pão, aquele fermento seco, 1 pacotinho só que vai usar. E 2 xícaras de farinha de trigo, tá? E o recheio tem que ser um recheio seco. Eu vou usar presunto e mussarela, tá bom? Peguei essa vasilha aqui porque essa tem tampa. Porque depois de misturar todos esses ingredientes, eu vou tampar e colocar para descansar por 40 minutos. Se vocês não tiverem uma vasilha com tampa, não tem problema. É só cobrir com aquele filme plástico e botar para descansar do mesmo jeito, vai dar o mesmo efeito, ok? Então vamos à receitinha. Pronto, pessoal, agora vamos à receitinha. Na sua vasilha, você vai colocar a água morna. A temperatura ideal dessa água é igual uma madeira de bebê, tá? Você coloca o dedo na água. Se você conseguir ficar por 10 minutos sem queimar 10 segundos sem queimar o dedo, é porque a água está na temperatura ideal. Aí aqui você vai colocando todos os ingredientes. Você vai colocar o fermento, vai colocar o açúcar, o sal, dá uma misturadinha para poder misturar bem os ingredientes. Aí você já pode colocar margarina ou manteiga em temperatura ambiente, tá, pessoal? Para não conflitar aqui com os ingredientes que você já colocou. A água tá morninha para ativar o fermento. Dá uma misturadinha e já pode colocar a farinha de trigo. São 2 xícaras de 240 ml, tá? Minha xícara eu vou falar para vocês em ml. E aí agora mistura até dar o ponto, até ficar tudo bem homogêneo. É sempre bom quando você está trabalhando com esse tipo de receita, você ter a farinha por perto, ter mais farinha, né? Porque cada uma absorve a umidade de uma forma diferente. Então, se precisar de mais, você tem e não perde a sua receita, certo? Gente, não tô de luva, tá? Claro que a gente tem noção de higiene. Então, se eu tô preparando uma receita para eu comer com a minha família, é claro e evidente que eu tô com a mão limpa, que os meus utensílios estão limpos, tá? Se fosse uma questão de produção para revenda e tudo mais, aí a gente dá uma caprichada, toma uns cuidados maiores. Mas isso daqui, ainda mais agora, nesse tempo de quarentena que ninguém vai pra rua, a mão tá mais do que limpa. Tá mais língua do que boca de falador. Não é verdade? Haja álcool em gel, gente. Já tô fazendo até o gel de babosa também, porque a gente passa para equilibrar. Bom, estão vendo aqui, ó? Então, tá vendo que ela ainda tá prendendo um pouquinho no fundo da vasilha? Eu vou colocar um pouquinho mais de farinha de trigo. Só 1 minuto, por favor. Mas é bem pouquinho, gente, não vai encharcar a sua receita de farinha para ela não pesar. É bem pouquinho mesmo, só para ela despregar do fundo da vasilha. E aí a gente coloca para descansar. O tempo da pausa para essa massa crescer
vai depender bastante do clima aí da sua região. Como eu tô aqui no Rio de Janeiro, não preciso nem falar do tamanho do calor, né, gente? O sol aqui costuma dar moca. Então, em 40 minutinhos eu já tenho essa massa no ponto, crescida, dobrada de volume, para poder trabalhar ela, para poder rechear. Enquanto ela tá na pausa, vocês podem preparar o recheio. Como eu falei, eu vou rechear de mussarela e presunto, então eu vou pegar e vou ralar, né? Poderia ser um peitinho de frango desfiado, poderia ser uma carne moída bem sequinha para quem gosta, para quem acha que combina para rechear um pão, tá? Mas aqui a gente vai do tradicional queijo com presunto mesmo. Então é isso, olha. Vou deixar aqui, vou colocar a tampa. Lembrando, como eu falei, a sua vasilha não tem tampa, não tem problema, não é por isso que você não vai fazer esse pãozinho maravilhoso. Você vai cobrir aqui com um plástico filme e coloca na pausa. Eu também opto por colocar dentro do micro-ondas, tá? Porque aí vai mais rápido o processo para ela dobrar de volume. Claro, com o micro-ondas desligado, só para ser um lugar mais quentinho, tá certo? Então tá aqui, tampado. Daqui uns 40 minutinhos ou quando dobrar de volume eu volto para mostrar para vocês a continuação do nosso pãozinho. Bom, meninas, voltando, passou os 40 minutos da pausa, tá aqui a nossa massa linda, 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 dobrou de volume, cresceu bastante. Aí agora aqui na bancada eu vou jogar um pouco de farinha de trigo, não precisa sovar essa massa, tá? Não precisa sovar, é só para facilitar aqui na hora de dar o formato do pão, de rechear o pão. Aí você vira aqui a sua massa para cima da bancada enfarinhada. O meu recheio já tá aqui no pratinho, raladinho, queijo e presunto, tá? Deixa eu botar pra lá. Então, o que eu fiz? Botei aqui e eu vou dividir a massa, vou pegar uma faca e vou dividir essa massa para já ir modelando os pãezinhos e deixar, vou modelar, rechear e deixar crescer por mais uns 20 minutinhos novamente. Vamos lá, eu vou cortar a massa em partes iguais, com esse utensílio chique, de última geração, próprio para esse tipo de trabalho, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu cortei em 4 partes iguais, e agora cada uma dessas eu vou dividir ao meio. Vai ficar uma delícia, meninas. Confiem aí, façam vocês também, tá? Não tem como dar errado. Então, vamos lá. Deixa aqui separadinho. Como é que eu vou fazer? Olha, coloca na mão. Tá focando, meninas? Coloco na mão a massa. Abro ela assim. Tá vendo? Vou pegar um pouco do recheio, coloco aqui, já deixo ele assim todo facilitado, olha, recheado, fecho e já vou colocando na forma. A forma eu não untei, eu só enfarinhei, tá? Na verdade, esse pãozinho, se vocês forem conferir no canal da Tatá Pereira lá no YouTube, ela faz na frigideira, gente, a coisa mais linda de se ver. Mas eu não tenho daquela frigideira, então eu não vou arriscar, eu vou fazer assim e vou colocar no forno. Não vou pré-aquecer o forno agora, porque essa massa ainda vai ficar na pausa. Então, vou deixar na pausa por uns 20 minutos.
Quando passar 10 minutos, eu acendo o forno, porque aí ele vai ficar pré-aquecendo por 10 minutos e aí eu boto para assar, tá? Então aqui, ó, deixa eu pegar minha forma. Peguei uma forma assim, enfarinhei apenas e vou colocar aqui. Depois que tiver tudo aqui, eu mostro para vocês, tá bom? Vou fazer mais um para vocês irem acompanhando, ó. Passa na farinha, só para não grudar na mão. Abre. Tá focando, meninas. Abre a massa, põe o recheio da sua preferência. Pode ser calabresa também, raladinha, com uns temperinhos picados, deve ficar uma delícia. E aí fecha, tá vendo? Não tem mistério, não precisa dominar grandes técnicas. Quem já fez coxinha na vida faz qualquer salgado, qualquer lanche. Fecha bem para não escapar o recheio, né? Modela também, porque você não vai fazer uma coisa assim de qualquer jeito. A gente come com os olhos também. E aí vai colocando na sua forma, um do ladinho do outro, que ele vai crescer lindamente. Tá bom? Então é isso. Vou aqui terminar de rechear os meus pãezinhos e daqui a pouco eu mostro para vocês como ficou a minha forma. Então, meninas, aqui, olha, me renderam 8 pãezinhos. Tá dando pra ver? Botei nesta forma. Agora, vou cobrir com um plástico e vou colocar na pausa para dobrar de volume. Passados uns 10 minutinhos, eu ligo o forno, temperatura baixa, 150 graus. O meu forno, né? Cada uma conhece o seu. E aí, deixo aquecendo por 10 minutos. Enquanto isso, o pãozinho ainda tá na pausa. E aí, depois disso, eu vou pincelar aqui em cima um pouquinho de gema e coloco para assar por mais uns 20, 25 minutinhos. E aí, volto mostrando para vocês o resultado, tá bom? Bom, meninas, então é isso. Passou o tempo da pausa, cresceu, estão vendo? Tá assim. Eu vou agora, como eu havia dito, vou bater um ovo para pincelar. O forno já está pré-aquecido, faz uns 15 minutinhos que eu liguei o forno. E ele tá lá pré-aquecendo a 150 graus, que é para não queimar o nosso pãozinho. Porque como eu falei, a Tatá fez na frigideira, mas eu não tenho da frigideira igual a dela, que é bem alta, com tampa, então eu vou fazer no forno. Tá vendo? Ó, aqui tem um ovo, eu vou bater esse ovo, misturar ele, vou colocar um fiozinho de azeite e vou pincelar os nossos pãezinhos e colocar no forno. E agora eu vou usar para pincelar os pãezinhos. Vou aproveitar, já que o recheio é queijo com presunto, e vou polvilhar um pouquinho de orégano em cima desse ovinho batido, né? É isso, gente, assim, a receita
a gente olha, segue, né, as medidas, mas não somos obrigadas a ficar tão restritas. Podemos ir adaptando ao que nós temos e ao gosto, né, ao que agrada ao paladar da gente e da nossa família. Então, vou polvilhar aqui por cima agora um pouquinho de orégano e vou colocar no forno. Pronto, tá aqui o meu orégano. Só para fazer uma graça, dar um cheirinho, dar um perfume no pão. Que orégano dá perfume em tudo, né, gente? Que coisa boa. E quem me conhece sabe que eu sou a louca dos temperos. Então é isso, olha. Está lindo. Vou levar para assar em forno pré-aquecido a 150 graus por 20 minutos. Quando estiver assado, eu volto e mostro para vocês. Meninas, olha que coisa mais linda desse mundo. Foi ao todo 25 minutos no forno, tá? Teve um aqui que estourou, mas tá valendo. Olha como tá lindo. Gente, vocês não fazem ideia. Que cheiro gostoso. Que cheiro gostoso que tá isso aqui. Olha como cresceu. Agora ainda tá muito quente, mas mesmo assim, eu vou ver se eu consigo soltar umzinho pra mostrar pra vocês. Espera aí. Deixa eu ver. Foi justamente no que o recheio veio para fora, mas tudo bem. Vamos ver. O sem jeito aqui manda lembranças. Deixa eu pegar mais um utensíliozinho para me ajudar, né, gente? Porque tá muito quente, meninas. Mas olha isso, olha. Não sei se tá dando para filmar a fumacinha. Que coisa mais linda. Olha. Deixa eu virar assim para vocês verem do outro lado. Olha que coisa perfeita, meninas. Bem recheado. Ó. Então, essa foi a receitinha, nossa primeira receitinha. Espero que vocês façam em casa, que dê super certo assim como deu aqui. E que a gente vá passando assim o nosso tempinho desse período de recolhimento dentro de casa. Catando o recheio que vazou, né? Que aqui nada se desperdiça, tudo se aproveita.